Em fevereiro de 2018, após as fortes chuvas que atingiram o nosso bairro, as obras das galerias de cintura de São Conrado ficaram seriamente comprometidas. Alguns trechos cederam e muitas ruas da região do Pepino ficaram alagadas. Preocupados com a situação, alguns moradores procuraram a Amasco em busca de possíveis alternativas para o problema. A Amasco, então, sugeriu a contratação de uma consultoria especializada para avaliar as extensões dos danos ao bairro e averiguar quais seriam as possíveis soluções. O engenheiro civil Paulo Canedo, do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, também conhecido como COP-UFRJ, foi quem conduziu a pesquisa. Com mestrado e doutorado na área de recursos hídricos e meio ambiente, é ele quem assina o laudo contratado pelos moradores sobre as galerias de cintura de São Conrado. Em entrevista exclusiva ao Informe São Conrado, ele esclarece quais foram os problemas encontrados e sugere algumas ações. Nós detectamos três falhas importantes. A primeira falha de microdrenagem, ou seja, do esvaziamento das águas das ruas do bairro. E esse ponto ele é mais evidente na parte do lado do campo de golfe, do lado direito de quem vai da Zona Sul para a Barra da Tijuca. Constatou-se um defeito de microdrenagem na condução das águas que caem das chuvas nas ruas dessa região e que elas, por questão da topografia local, correm naturalmente em direção à rua Julieta Niemeyer, que é o ponto baixo da região. E aí ela se acumula ali, causando inundações relativamente grandes, prejudicando os moradores daquela região. Bom, esse problema tem que ser solucionado com o aumento da capacidade dos bueiros de absorver a água e colocá-los de uma forma inteligente para que seja evitado que as águas corram em direção ao ponto mais baixo, ou seja, elas sejam interceptadas antes de chegar no ponto mais baixo. Porque chegando no ponto mais baixo, não haveria capacidade de guardá-las para os canais subterrâneos, porque é muita quantidade de água se aproximando na rua Julieta Niemeyer. Então, isso foi explicado para o governo municipal e o Rio Águas entendeu como verdadeiro. Eles concordam que isso realmente está ocorrendo e agora estão procurando as soluções mais baratas para resolver esse problema. Nós ofertamos algumas soluções baratas e que também foram previamente aceitas e que estão agora preparando como resolver, como transformar as ideias em obras. São obras relativamente baratas que não resolvem a situação completamente, mas minimizam bastante os efeitos danosos do acúmulo de água na superfície das ruas. Temos também uma impropriedade que é na condução dessas águas que nós estamos falando, que são coletadas nas ruas, para o outro lado da avenida, ou seja, em direção à zona litoral. Essa condutância, essa levada de água é feita através de galerias que estão um tanto insuficientes. Então, essa é uma obra um pouco mais cara e que não necessariamente o município poderia fazer de imediato. Mas, enfim, a ideia é que sejam detectadas, sejam definidas esse aumento de condutância hidráulica e colocar na programação da prefeitura para o futuro breve. Essa é uma obra um tanto difícil, porque ela é toda enterrada e tem que cortar toda aquela autoestrada transversalmente. Portanto, não é uma obra barata e provoca bastante incômodos para o tráfego local. Mas, enfim, essa obra não seria feita no momento, mas seria programada para o futuro. E o terceiro grupamento de obra é a orla propriamente dita. E aí se diz mais respeito ao canal de cintura, que foi construído recentemente. Essa ideia de correção do canal de cintura teve como foco
detectar os principais problemas e procurar as soluções mais baratas para resolver esses problemas detectados, sem que haja a substituição plena de toda a galeria. O que se constatou foi que essa galeria ela é insuficiente, ou seja, ela não está nas dimensões adequadas, mas tem alguns pontos que são mais estranguladores, e esses seriam os pontos onde seriam atacados. O ponto principal de estrangulamento é o final dessa galeria junto ao mar. Exatamente aquela junção da galeria às águas marítimas na região onde houve um escorregamento de solo e quebrou a ciclovia. É ali. Então, esse ponto se mostrou inadequado, a construção foi inadequada, porque não foi considerada no projeto da prefeitura a dificuldade que a natureza tem de jogar as águas doces dos rios no mar, porque a influência da maré dificulta que essas águas sejam colocadas no mar. E, em segundo lugar, em períodos de ressaca, o mar tende a colocar areia nos dutos. E aí nós que já temos hoje uma galeria com dimensão insuficiente, ficaria mais insuficiente ainda com o depósito de areia no interior da galeria. Então a solução para ali é fazer em canal aberto, ou seja, ela vai em galeria enterrada até o extremo do gramado. Quando o gramado chega próximo ao mar, próximo à areia do mar, da praia, e dali em diante ela vai em canal aberto, encostado nas rochas. Então seria um canal na areia, com pedras contendo esse canal de um lado e a própria rocha, a própria montanha do outro lado. Então esse canal com paredes em rocha que iria desaguar no mar. Ele seria um canal aberto, onde haveria necessidade de periódica manutenção por retirada de areia, tal qual é feito no Jardim de Alá aqui no Leblon. Então, a prefeitura teria que ter um sistema de limpeza permanente desse canal, para que ele não ficasse fechado pelos depósitos de areias do mar, que o mar coloca dentro do sistema, e garantindo com que a água doce possa fluir e chegar às águas salgadas do mar. Esse é o ponto. O ponto principal, eu diria, que é o ponto de deságue. Mudar as dimensões da galeria seria conveniente, porém absolutamente oneroso, porque teria que se refazer toda a galeria novamente. Então é uma obra cara, que já causou um distúrbio na localidade na sua construção. Portanto, vamos deixar isso para o futuro, se necessário for. Então, arranjar soluções que façam com que o subdimensionamento dessa galeria possa ser compensado de alguma forma. A sugestão dada foi aumentar a possibilidade dessa galeria de cintura ser esgotada diretamente ao mar em casos de chuvas muito fortes. Então, para ficar claro, por exemplo, no princípio da galeria já havia um grande canal que vinha do lado das montanhas, do lado do campo de golfe. Essa galeria subterrânea encontra a galeria de cintura e se encaixa nela. Aí nesse ponto temos dois problemas. Um é a forma com que essa galeria que vem do campo de golfe se encaixa na galeria nova de cintura. Esse encaixe está hidraulicamente não apropriado, porque ele tem uma geometria que dificulta o alinhamento do fluxo. Portanto, cria perda de carga, cria turbilhões na água, e esses turbilhões faz com que o fluxo seja diminuído. E se o fluxo for diminuído, a água se acumula na superfície. Então, essa é uma obra também relativamente barata, que é uma simples adequação geométrica
do encontro das galerias. Como a prefeitura terá que abrir aquela galeria porque o terreno está cedendo e precisa de correções na galeria de cintura para fazer com que pare a perda de material e, portanto, pare o afundamento do solo e criação de buracos na superfície das ruas, aproveita que abre e faz uma reforma na geometria, uma leve reforma na geometria dessa junção de galerias. A segunda parte seria reabrir uma janela num duto que está construído, que antigamente levava essa tal galeria subterrânea que vem do campo de golfe diretamente para as águas e que foi interrompida pela galeria de cintura. Essa interrupção é boa e evita a formação de línguas negras na praia. Porém, pode-se deixar uma janela no alto dessa galeria para quando esse sistema entrar em carga muito elevada, ou seja, tiver uma grande quantidade de água, que afogaria essa galeria de cintura, e se botar isso em outras palavras, é o seguinte: a galeria de cintura ela é dimensionada para funcionar não plena, não com a água até o teto. Precisa que haja um pouco de ar dentro da galeria. Se tiver um excesso de água e acabar, a galeria encher-se completamente, isso é danoso, porque ela passa a vazar pelas juntas, porque aumenta a pressão e vaza pelas juntas, causando aquele carreamento de solos que vai fazer com que se afunde o terreno superficial, as calçadas e os paralelepípedos da rua. Então, para evitar isso, nós não podemos deixar com que a galeria encha-se completamente no período de chuva. Ela sempre tem que ficar com um pouquinho de ar. Então, esse pouquinho de ar seria garantido com uma janela superficial na galeria que vem do campo de golfe para a galeria de cintura, de tal maneira que, numa ocasião de chuva muito forte, essa água que iria encher completamente a galeria seja levada diretamente para as areias. A primeira reação é que, a galeria de cintura foi construída exatamente para evitar que águas sujas chegassem na praia. E isso é verdade. O ideal seria que ela pudesse captar toda a água da galeria que vem do campo de golfe. Porém, foi constatado que ela não é capaz de fazer isso. Então, deixar essa janela é uma dificuldade, enfim, que se entende, porém, uma dificuldade necessária. O dano a isso para o bairro é pequeno, porque esse transbordamento para a areia só iria acontecer no pico de grande tempestade. Ora, no pico de grande tempestade, duas coisas são importantes de serem constatadas. Uma é que as pessoas não estão banhando-se no mar. E, portanto, não estarão em contato com a água que seria transposta da galeria para a areia. Segundo, que essa transposição se dá em água extremamente diluída e, portanto, a água não está mais poluída, ou está só levemente poluída. Em outras palavras, o que estamos dizendo é o seguinte: essa janela, a ser aberta no extremo da galeria subterrânea, que vem do campo de golfe para a galeria de cintura, poderia conduzir para as areias em ocasiões super especiais. O que é uma condição super especial? Uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, ela poderia conduzir água para a areia durante um período curto, que pode ser somente alguns minutos, do extremo de chuva forte. E essa água, exatamente por ser extremo de chuva forte, não estará muito poluída, porque ela estará diluída pelo grande volume de água acumulado. E, portanto, haveria um jorrar de água na areia por poucos minutos, uma vez a cada muitos e muitos anos, e essa água não seria muito poluída, seria só levemente poluída. O laudo da COP, o FRJ, foi apresentado à Prefeitura do Rio e à empresa Rio Águas, em reunião realizada em março de 2018. Os órgãos não deram prazo para a conclusão das obras de correção e nem informaram quais as intervenções que estão sendo feitas atualmente.
A Amasco segue acompanhando o caso de perto e cobrando agilidade das autoridades responsáveis.